Olá, gente querida! Hoje é dia 13 de agosto, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje o texto é do capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram então a Jesus: se a situação do homem em relação à mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto que a liturgia nos oferece hoje, como já percebemos, é uma reflexão sobre o matrimônio, sobre o divórcio e sobre o celibato. Esses temas pertencem claramente à comunidade cristã de todas as épocas. Podemos então dividir o texto em 3 blocos, orientados pelas intervenções que os interlocutores de Jesus vão fazendo. O primeiro bloco, versículos 3 a 6. Alguns fariseus fazem uma pergunta a Jesus para o tentar. Eles não estão interessados em acolher ou de aprender algo com Jesus. Eles perguntam o seguinte: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Ora, nós sabemos que a cultura e a estrutura social de Israel são patriarcais, são profundamente machistas. A mulher valia muito pouco, como também as crianças. Vamos encontrá-las no texto de amanhã. Havia 2 escolas rabínicas que discutiam acirradamente a temática dos motivos do divórcio. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Shammai era muito mais sensível à situação da mulher. Os motivos para escrever uma carta de divórcio eram muito variados: roubo, adultério, embriaguez, perda da beleza,
doença, temperamento difícil, comportamento inadequado, uma discussão com a sogra, a comida que queimou. Havia todos e quaisquer motivos. Jesus vai noutra linha, completamente diferente. Jesus argumenta contrariamente ao divórcio. E ele utiliza dois textos lá do livro do Gênesis, lá das origens. Ele começa com uma pergunta que tem um toque de ironia e um toque de verdade muito profunda. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Gênesis capítulo 1, versículo 27. E depois Jesus continua: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, como princípio, já percebemos que Jesus é completamente contrário ao divórcio, embora fosse uma prática utilizada pelos judeus no tempo de Jesus. Aqui está uma primeira grande originalidade da parte de Jesus. O segundo bloco, versículos 7 a 9. Os fariseus voltam à carga e também argumentam com a Escritura, embora eles distorçam a Escritura Sagrada. Eles perguntam a Jesus: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Obviamente, eles estão falando de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Jesus percebe a malícia da pergunta. Na verdade, Moisés não mandou dar uma carta de divórcio. Ele permitiu que fosse dada uma carta de divórcio. Isto é, o texto parte de uma concessão. Jesus percebe exatamente a fraqueza dos propósitos do ser humano e percebe que aquilo que Moisés fez foi uma concessão por causa da dureza do coração humano. O princípio fundamental continua sendo aquele do livro do Gênesis. A regra geral, a regra global, é a união matrimonial perene e eterna. Essa continua sendo plenamente válida como princípio global. O versículo 9 é o que causa mais dificuldades, tanto teológicas como também pastorais. Inclusive, é objeto de diferentes posições, mesmo no seio das igrejas cristãs. O versículo 9 diz: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os problemas de interpretação dessa frase são, sobretudo, três. Primeiro, Jesus não admite o divórcio, mas faz uma concessão no caso de porneia. Isso já apareceu lá em Mateus, capítulo 5, versículo 32. Segundo, qual é o significado da palavra grega porneia? Já foram dadas muitas interpretações. As principais são estas: matrimônio inválido, união ilegítima, intercurso sexual ilegal, adultério, fornicação, concubinato, prostituição. Todas estas possíveis interpretações estão entre as principais oferecidas pelos estudiosos. Para a Igreja Católica, as duas primeiras, matrimônio inválido e união ilegítima, estas duas primeiras são as principais aceitas
e assumidas pela Igreja Católica. Terceiro elemento. Vários autores sustentam que, embora Jesus faça uma concessão em relação ao divórcio, em caso de porneia, não há nenhuma concessão da parte de Jesus em relação à possibilidade de um segundo casamento. Isto é, Jesus pode até aceitar por concessão, isso no Evangelho de Mateus, a possibilidade de divórcio, em caso de porneia, em caso de união ilegítima. Contudo, Jesus não aceita, nem mesmo por concessão, a possibilidade de um segundo casamento. Isso é confirmado com o texto paralelo do Evangelho de Marcos, que é o evangelista que escreveu o primeiro evangelho, é o evangelho mais antigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12, encontra-se exatamente o texto paralelo para esse texto de Mateus. Portanto, quem se casar com outra pessoa comete adultério. Assim, se uma pessoa cristã chegar ao divórcio por um motivo grave, na compreensão de Jesus, esta pessoa deveria permanecer em estado de castidade celibatária para sempre. Essa é a interpretação mais utilizada do ambiente católico, também pelos autores, pelos exegetas, pelos teólogos biblistas do universo católico. Finalmente, o terceiro bloco, versículos 10 a 12. A interpretação anterior, dada a esta problemática do adultério, parece confirmar-se exatamente porque os discípulos de Jesus ficam muito espantados diante da obrigatoriedade de um casamento indissolúvel. Eles dizem, ora, se a situação do homem em relação à mulher é assim, não vale a pena casar-se. Esse espanto dos discípulos de Jesus parece confirmar a interpretação anterior do versículo 9. Jesus então aproveita a ocasião para fazer uma catequese sobre o celibato voluntário. O celibato como dom de Deus e, ao mesmo tempo, o celibato por causa do reino dos céus. Jesus diz, há homens que se tornam celibatários desde o ventre materno, isto é, por causa de algum tipo de doença ou por causa de algum problema físico. Portanto, são eunucos ou são celibatários desde o ventre materno. Não têm a possibilidade do casamento por algum problema físico, biológico. Segundo, há eunucos, há celibatários que foram feitos eunucos por intervenção humana, isto é, foram castrados. Alguns escravos, por exemplo, no tempo de Jesus eram castrados. Então, o segundo grupo são pessoas celibatárias, eunucos, que se tornaram eunucos por causa da ação do ser humano, especialmente no caso de castração forçada. E terceiro, há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Isto é, na plena liberdade, sem nenhum problema de ordem física ou alguma doença. Não foram castrados por nada. Assumiram com plena liberdade a castidade celibatária. Jesus percebe que esse é um dos elementos mais originais do seu ensinamento. E que mesmo até os discípulos dele têm muita dificuldade de compreender aquilo que Jesus propõe sobre o casamento
e sobre o celibato voluntário. Em 2 ocasiões, Jesus repete a seguinte frase: nem todos são capazes de compreender isso, a não ser aqueles a quem é concedido por Deus Pai. E no final do texto, Jesus diz: quem puder entender, entenda. Essas 2 frases revelam a grande dificuldade de se compreender o que Jesus está dizendo. Nós percebemos então a riqueza desses 2 estados de vida: o matrimônio indissolúvel e o celibato voluntário. E aqui entra a orientação do Papa Francisco na Amoris Laetitia. Nesse documento, que é uma exortação apostólica pós-sinodal, o Papa Francisco nos ajudou a compreender como a Igreja deve acolher, discernir as situações e integrar as pessoas que viveram a dor de um divórcio e vivem numa segunda união. É o ideal constituir uma segunda união? Claro que não. É o ideal viver a experiência do fracasso no matrimônio e caminhar para o divórcio? Claro que não. Mas estas pessoas são, igualmente, filhas de Deus e devem ser amadas e integradas no seio da comunidade eclesial, mesmo tendo elas consciência desta situação limite que elas vivem. Agradeçamos então a Deus imensamente pelo dom do matrimônio e também pelo dom da castidade celibatária. E que a nossa igreja seja uma igreja samaritana que acolhe, faz os discernimentos devidos e, ao mesmo tempo, integra todos os irmãos e irmãs no seio da comunidade eclesial, com os critérios próprios que a doutrina da igreja nos oferece. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua mãe, Maria Santíssima.